Ok, meus amigos, paz e graça. Hoje vamos analisar aqui Isaías capítulo 65, versos 17 ao 25. O título diz aqui: Novos céus e nova terra. Muitos acreditam que essa profecia, na verdade, se cumpre num período intermediário entre a segunda vinda de Jesus e o final do milênio, a eternidade, início da eternidade. Então, muitos pegam esse texto profético de Isaías e dizem que vai cumprir no reino milenar de Cristo. A minha proposta é que essa profecia, na verdade, vai se cumprir na eternidade. Novo céu e nova terra inicia no final do milênio e essa profecia está falando do estado eterno. Nós vamos analisar aqui, verso a verso, desta passagem. Eu convido os amigos a conferirem como bons bereanos, segundo as Escrituras, conferindo para ver se as coisas são realmente assim. Então vamos direto ao texto. Vamos começar aqui no verso 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então o texto já começa aqui muito claro, mostrando que vai tratar do novo céu e da nova terra. Acontece que na Bíblia, novo céu e nova terra só aparece aqui em Isaías 65, 17, Isaías 66, 22, 2 Pedro 3, 13 e Apocalipse 21, 1. Em todas essas passagens fica muito claro que novo céu e nova terra só aparece depois da destruição final do ímpio. Não existe nova terra antes da destruição final do ímpio. Em todos os profetas, eles começam a falar da nova terra depois que o ímpio é destruído para sempre. E a revelação das Escrituras ela é progressiva. Tem coisas que pode não estar muito clara num texto anterior da Bíblia, mas quando você vai para a plenitude, vendo tudo que foi revelado na Bíblia, vai ficar muito claro. Por exemplo, essa profecia aqui, ó, Novo Céu e Nova Terra, na plenitude da revelação, que é no Apocalipse, vai ficar muito claro que isso aqui cumpre no final do milênio. Porque quando que no Apocalipse aparece novo céu e nova terra? Nós vamos ver no capítulo 20 do Apocalipse a menção ao milênio. No final do milênio, nós vamos ver ali a Nova Jerusalém presente na terra e vamos ver uma grande guerra onde Satanás reúne os ímpios para ir contra a cidade de Deus. Apocalipse 20, versos 7 ao 9. É a batalha de Gog e Magog. E aí então vai descer fogo do céu e os ímpios são destruídos para sempre. Então, o Apocalipse também comenta que nesse período do final do milênio acontece o grande juízo do trono branco. No verso 11 de Apocalipse 20 em diante, mostra que na presença desse trono fugiu o céu e a terra. O céu e a terra passaram. E aí aqui é a cena onde fala do lago de fogo, onde diz que os céus e a terra vão passar. E aí somente no capítulo 21 que vai aparecer o novo céu e a nova terra. João fala aqui: vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Percebe que tá aqui a expressão o primeiro céu e a primeira terra passaram. E um pouco antes mostra aqui que perante o trono branco o céu e a terra fugiram, né? Apocalipse 20, verso 11. Então, e Pedro lá quando ele fala também dos últimos dias, Pedro fala que a terra, assim como no tempo do dilúvio ela estava preparada para as águas do dilúvio, a terra ela está entesourada para o fogo, para o dia do juízo, da destruição dos homens ímpios. No grande dia do Senhor, os homens ímpios serão destruídos. E aqui, se eu colocar Pedro ao lado de Apocalipse e juntando com todos os profetas, fica muito claro que o novo céu e a nova terra só surge depois da destruição final dos ímpios, depois do lago de fogo, e aí então vem o novo céu e a nova terra.
no final do milênio. Então é muito claro aqui essa passagem. Então já esse primeiro ponto, então nós já percebemos que Isaías está falando do novo céu e da nova terra. E na profecia isso vai acontecer a partir do final do milênio. É um erro colocar o novo céu e a nova terra dentro do milênio, né? Porque eu dei textos suficientes aqui para mostrar que o novo céu e a nova terra é no final do milênio. E aí aqui o profeta continua falando, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Só aqui no verso 17 já fica claro que na nova terra não vai ter mais morte, dor, sofrimento, porque o que significa isso aqui? Ó? Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Vamos ver? Olha o que Apocalipse fala, capítulo 20, verso 4. Elis enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, se você perguntar para a Bíblia o que significa as primeiras coisas passarem, Apocalipse fala morte, maldição, dor, sofrimento, tudo isso aí não tem mais, passou. E você percebeu que o profeta Isaías falou, porque as primeiras coisas passaram, não haverá lembrança das coisas passadas, né? Já não haverá memória delas. Então, o profeta Isaías está indo na mesma linha de João do Apocalipse, mostrando que não haverá lembrança das coisas passadas. Então, só aqui a gente percebe que não haverá morte, porque tem algumas pessoas que confundem, porque o profeta Isaías ele vai falar um pouco mais na frente aqui de tragédias e problemas que nós temos hoje, e esses problemas de hoje não haverá na nova terra. Muita gente confunde e pensa que na nova terra que o profeta só está falando que vai ser diminuído, mas não vai ser erradicado. Se fosse diminuído, o profeta estaria entrando em contradição, porque aqui no verso 17 ele já falou, não haverá lembrança das coisas passadas. Então, é importante prestar bem atenção no verso 17, para não confundirmos o que vai ser realmente dito nos próximos versos. Mas vamos continuar lendo. Verso 18. Mas vós folgareis e exultareis perpetualmente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Só o fato de falar assim, ó, vocês vão folgar e exultar perpetuamente no que eu crio, já está mostrando que não vai ter morte. Perpetuamente quer dizer para sempre. Então, tudo que eu crio aqui para vocês, vocês vão desfrutar para sempre, para sempre. Alegria para sempre, desfrutando para sempre. De novo aqui, Isaías está deixando claro que não vai ter morte. Por que eu estou frisando que no texto aqui está claro que não vai ter morte? Porque vai ter uns textos aqui um pouco mais na frente, um pouco mais difícil de entender, onde muita gente fala que é porque vai ter morte aqui. Mas se fosse isso, Isaías estaria entrando em contradição. Porque se ele já disse que vocês vão folgar no que eu crio perpetuamente, já está mostrando que nunca eles vão ser tirados desse estado eterno aqui, perpetuamente. Então já está mostrando a ausência de morte. Vamos para o verso 19. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. De novo aqui, mostrando nunca mais se ouvirá nem voz de choro, nem de clamor. Então, por isso que eu falo, muito cuidado, porque na hora que a gente chegar nos versos mais difíceis de entender aqui, não pense que na nova terra vai ter choro, vai ter clamor, porque aqui Isaías já está garantindo que não vai ter. Olha, eu vou ler de novo, ó. Nunca mais se ouvirá nem voz de choro, nem de clamor. Se houvesse morte, haveria choro.
Vocês estão percebendo que não é isso que o profeta quer dizer? Daqui a pouco nós vamos chegar no verso que alguns pensam que vai ter morte na nova terra, mas não pode ter morte na nova terra, sendo que aqui falou que não haverá choro nem clamor. Então vamos lá, vamos caminhando juntos até os versos mais complexos que nós vamos ver o que realmente eles querem dizer daqui a pouco. Verso 20: não haverá mais nela crianças para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. É aqui que agora começa a ficar um pouco mais difícil de entender. Aí muitas pessoas interpretam assim, ó, não haverá nela crianças que vivam poucos dias. Aí eles falam assim, não vai ter criança que viva poucos dias, mas depois de um tempo elas vão morrer. Tem gente que fala isso. Mas vai ter, o que o texto está falando é no tempo de poucos dias, mas depois de um tempo vai acabar morrendo. Aí tem gente que interpreta assim, mas não faz sentido essa interpretação, porque o verso anterior já mostrou que não vai ter choro, não vai ter clamor, vós alegrareis perpetuamente, não haverá lembrança das coisas passadas. Então o texto já mostrou claramente que o povo vai desfrutar por toda a eternidade desse estado eterno de felicidade. Então, mas muitos pensam que aqui vai ter gente morrendo, porque o texto falou: não haverá criança que viva poucos dias, e nem velho que não cumpra os seus. Aí muita gente vai na linha de que em algum momento essas crianças e esses velhos vão morrer. Agora eu vou dar a interpretação verdadeira. Não é isso que o texto está falando. O que o texto está falando aqui é o seguinte: para a gente entender esse texto, primeiro a gente tem que entender a época que o profeta Isaías viveu. Na época que o profeta Isaías viveu, a nação de Israel recorrentemente era abatida por tragédias. E esses problemas que o profeta mostra aqui, que não haverá isso na nova terra, ele está falando de problemas que tinha na época dele. Por isso que o profeta está pontuando. Quer ver? Agora, se você colocar em mente o contexto da época do profeta, veja como vai ficar claro. Na época do profeta, as criancinhas estavam morrendo cedo. Crianças às vezes eram arrebatadas pela fome, pela doença, pela tragédia, pela guerra. Então, crianças eram abortadas, né? Abortadas. Então, havia muito morte de infantes prematuros. Aí o profeta, olhando para esses problemas que havia nos dias atuais, ele falou: ó, na nova terra esses problemas aqui não tem. É isso que o profeta está querendo dizer quando fala assim: não tem criança que viva poucos dias. Hoje, as crianças muitas vezes vivem poucos dias. Esse problema não vai ter na nova terra. É só isso que o profeta está querendo dizer. A outra coisa também, não haverá velho que não cumpra os seus, é porque hoje os velhos muitas vezes eles perdem a vida antes do tempo. Então, na época do profeta, estava tendo muito morte prematura, antes do tempo, as pessoas estavam morrendo. Aí o profeta está querendo dizer assim, ó, esses problemas que tem hoje, que as pessoas até morrem antes do tempo, problemas como esse, não vai existir na nova terra. Agora, pelo que está no texto aqui e na revelação progressiva, na nova terra ninguém nunca vai morrer. Não haverá esses problemas de crianças morrendo, velhos morrendo antes do tempo, e nem o problema de alguém morrer algum dia. O próprio profeta já mostrou aqui no texto: vocês vão folgar na alegria do que eu crio para todo sempre, perpetuamente. Então, um grande problema que eu vejo em algumas pessoas é que eles pegam um versículo da Bíblia, isola e tenta falar o que a Bíblia não está falando. Entendeu? O que a Bíblia está falando aqui é que esses problemas e tragédias de hoje não haverá na nova terra. Mas a Bíblia também está falando que os salvos vão viver para sempre na nova terra, perpetuamente. Entende? Então, isso é muito importante. Eu espero que o Espírito Santo tenha te iluminado agora ao eu falar essas palavras. E o Espírito Santo sabe trazer luz muito mais do que um ser humano comum, e eu espero que o Espírito de Deus esteja muito além da minha fala aqui, das minhas palavras,
abrindo o seu entendimento e a sua mente para entender a fundo o que realmente a profecia está apontando aqui. Versículo 19, 20, aqui no finalzinho do 20 fala assim, ó, porque, é, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Aqui tem uma coisa também que, primeiro que muitos aqui pensam que o texto está falando que vai ter gente pecando aqui, mas o texto falou assim: se alguém pecar, e quem pecar? Então tem uma condicional: quem pecar, aos 100 anos morrerá. Mas o que o profeta realmente quer dizer não é que vai ter gente pecando. O que o profeta realmente quer dizer é que lá na nova terra, quem reina é Deus, e Deus é muito justo e também misericordioso. Então nós estaremos diante de um Deus justo. O profeta ele está usando essa figura de linguagem aqui para mostrar a justiça na nova terra. Mas enquanto que nesse mundo muitas vezes acontecem injustiças, por exemplo, às vezes tem julgamento precipitado, às vezes tem julgamentos que nunca acontecem nesse mundo aqui, às vezes existem injustiças, né, de pessoas que nunca vão ao tribunal por um crime que praticou, ou então o contrário, né, às vezes o julgamento precipitado. Agora, já Deus sendo um Deus de amor, misericordioso e justo, quando ele estiver totalmente presente nessa terra, na nova terra, nada disso poderá acontecer. Então, o que o profeta está querendo dizer aqui, quando fala se alguém pecar, aos 100 morrerá, o que o profeta está querendo dizer aqui é, primeiro, que os julgamentos precipitados que tem hoje, né, ou a ausência de julgamento, isso na presença de Deus não tem. Esse tipo de problema que tem hoje aqui não tem na presença de Deus. A outra questão é a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus é imensa. Então Deus é um Deus paciente. E quando chegarmos na nova terra e olharmos para a face de Deus, a gente vai enxergar exatamente isso: um Deus paciente e um Deus justo. Mas o texto não está querendo dizer que de fato vai ter alguém pecando e morrendo aos 100 anos. Não é isso que o texto está querendo dizer. O texto está querendo dizer que lá é um lugar de justiça e de amor, mas não vai precisar, por exemplo, Deus usar a justiça para amaldiçoar um pecador. Sabe por que não vai precisar? Porque o próprio texto ele revelou para nós que não haverá maldição. Daqui a pouco nós vamos ler. Então, se alguém pecasse, seria amaldiçoado, mas o texto ele garante que ninguém vai pecar. Em Apocalipse capítulo 21, nós já lemos, fala que não haverá morte. Na nova terra não haverá morte. Então não tem maldição, não tem pecado. Entendeu? Então a gente precisa ver esse texto à luz de toda a Bíblia. E mesmo que a gente vai continuar lendo, daqui a pouco vai ficar mais claro ainda que esse caso aqui de alguém pecar nunca vai acontecer na nova terra. Mas então por que o texto está aqui? O texto está aqui só para mostrar que o Deus que estará lá é um Deus justo e amoroso. Agora vamos continuar lendo. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Esse texto está aqui muito mais para mostrar que não haverá guerras, roubos, não haverá nada disso. Esse texto está aqui para mostrar a ausência do mal na nova terra. Mas provavelmente o povo de Deus também vai construir projetos na nova terra, né? Como mostra aqui, projetos. Mas mesmo que o povo de Deus vai estar envolvido em atividades muito superiores, o texto ele está aqui para provar que na nova terra não haverá mal, ninguém fazendo mal ao outro. É isso que o texto quer mostrar. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão
de todas as obras de suas mãos. Olha que impressionante. Tem alguns que lê aqui e conseguem achar que aqui no texto vai ter gente morrendo. Olha a capacidade que algumas pessoas têm. Fala bem assim, ó, aqui está falando que a longevidade vai ser como a da árvore. A árvore em algum dia acaba morrendo. Então significa que esse povo aqui também, depois de um tempo, vai morrer, igual a árvore morre. Pelo amor de Deus, a ideia que o texto está querendo passar aqui não é essa. Nesse texto aqui, a árvore, ela está sendo utilizada como algo que permanece para sempre. O próprio texto está explicando isso. Ó, olha só, presta atenção se não é que permanece para sempre. Ó, não edificarão para que outros habitem. Então, se você morrer, outro vai desfrutar do seu trabalho. O texto está falando, outros não edificarão para que outros habitem. Então é porque você nunca vai morrer. Não plantarão para que outros comam. Tá vendo? Você nunca vai morrer. Você vai desfrutar de tudo que você faz. Aí vem, porque a longevidade do meu povo será como a árvore. No Salmo capítulo 1, verso 3, fala bem assim, que o justo é como a árvore plantada ao ribeiro. E aí o texto mostra lá que o ímpio não permanece para sempre. Mas nos Salmos mostra que o justo permanece para sempre na presença de Deus. Então, quando fala que o justo é como a árvore, é que ele vai permanecer para sempre. Inclusive lá no Salmo fala, ela nunca murcha, ela dá o seu fruto. Inclusive, a Bíblia fala que o justo é uma árvore na beira do ribeiro. Essas árvores da beira do ribeiro, as folhas nunca secam. E a ideia aqui é de eternidade. Tanto é que o texto termina falando aqui, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das próprias mãos. Então, se eles vão desfrutar de todas as obras que eles fazem, é porque nunca vai morrer, porque se ele morrer, ele vai trabalhar para outro desfrutar. Então, a gente precisa entender realmente qual é a ideia que o profeta está passando aqui. Em nenhum momento o profeta está querendo dizer que vai ter gente morrendo na nova terra. É um equívoco, é um erro gravíssimo de interpretação. Eu espero que agora, enquanto eu explico, realmente o Espírito Santo esteja do teu lado, abrindo os seus olhos, os seus ouvidos e a sua mente para entender. Aí no verso 23 fala assim, ó, não trabalharão debalde. De novo, não trabalhar debalde significa que é porque vai viver para sempre. Porque se eu morrer, eu trabalhei debalde. Eu vou construir alguma coisa e não vou desfrutar. Não trabalharão debalde, não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são posteridade bendita do Senhor. Aqui, alguns também, é um texto difícil essa parte, né? Onde alguns falam assim, tá vendo? Aí tá mostrando que tem filhos nascendo. E aí, se tem filhos nascendo, não pode ser na eternidade. Bem, eu já mostrei várias provas aqui de que esse texto está falando do novo céu e da nova terra. Mas então, por que que fala assim, não terão filhos para a calamidade? Outra vez, o propósito do texto aqui, o propósito principal do texto é falar de um problema que tem hoje e esse problema vai desaparecer. Como eu já disse, no dia dos profetas, nos dias dos profetas, recorrentemente tinha guerras e os filhos morriam. O que é filhos para a calamidade? Porque os pais perdiam esses filhos de repente para a guerra, para uma enfermidade, né, uma doença, ou mesmo para o pecado, né, uma maldição. Então são filhos para perturbação, para calamidade. Então, essas tragédias que abatiam as famílias, né? Aí o profeta Isaías está falando assim, ó, na nova terra todas essas tragédias aqui não existirá. Hoje nossos filhos muitas vezes são para calamidades, né? Nós temos esses problemas, essas tragédias nas famílias. Na nova terra não haverá essas tragédias. Então o profeta ele está querendo fazer esse contraste para mostrar, na verdade, a paz perfeita, a segurança e a felicidade na nova terra. Mas então aí vem a questão:
o profeta está falando de problemas atuais que não haverá na nova terra. Agora, sobre a pergunta de nascimento de filhos, como que a gente vai entender o que realmente acontecerá e como será na nova terra? Bem, de acordo com a luz progressiva da Bíblia, nós vamos encontrar no livro de Lucas um texto onde Jesus debate com os fariseus sobre a ressurreição. Esse trecho eu vou só mencionar aqui por causa do tempo, mas o amigo pode ler, está em Lucas capítulo 20, verso 35 e 36. Jesus fala lá bem assim, ó: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, porém os filhos do mundo por vir, os filhos do mundo vindouro e da ressurreição, não se casam nem se dão em casamento, porque já não podem morrer. Então a gente vê duas informações importantes aí que Jesus fala, que na era vindoura do novo mundo aí à frente, Jesus fala duas informações importantes. Primeiro, não tem casamentos, né? Jesus informa assim, não haverá casamentos, né? Tem muita gente que discute que de repente haverá uma outra estrutura de família na nova terra. Eu não vou entrar nessa questão aqui. Uma coisa é certa, do jeito que nós temos hoje casamentos, pelo menos do jeito que é casamento hoje, essa instituição não haverá na nova terra, porque Jesus falou aqui, não se casam nem se dão em casamento. Agora, se haverá alguma coisa diferente, mas que lembra um pouco o que é hoje, vamos aguardar, né? Porque isso não está revelado na Bíblia. Alguns podem até especular, mas não está muito claro essas questões de como será na nova terra. O que a gente sabe é que não tem casamentos, e aí Jesus justifica falando porque não tem morte. Porque hoje, se não nascer filhos, a população do mundo acaba rapidinho, por causa da morte. Mas na nova terra, como não tem morte, o povo de Deus vai durar para sempre, não tem como a população acabar. E aí, o texto diz que então não haverá casamentos. Então, nesse sentido, literalmente, nós não vamos ter filhos nascendo na nova terra. Então, como que eu vejo essa profecia de Isaías mais completamente? Como eu já disse, o texto está falando de um problema que tinha hoje, de filhos que nascem hoje e morrem abortados, filhos morrem prematuros, morte infante, pela guerra, pela fome, o pecado, né? Então, esses problemas de hoje que a gente tanto vê, não haverá na nova terra. Agora, à luz do Novo Testamento, pelo que a gente estuda, a gente percebe que os filhos do povo de Deus, eles serão dados ao povo de Deus de uma só vez na ressurreição. Então dá para a gente esticar essa profecia de Isaías à luz do Novo Testamento da seguinte forma: quando aconteceu o dia da ressurreição, que a Bíblia fala que todos que são de Cristo vão ressuscitar, naquele dia os salvos receberão os seus filhos, serão devolvidos na ressurreição. E aí o texto fala bem aqui, ó: e os seus filhos estarão com eles. E aqui fala, são posteridade bendita. Então, aqueles filhos que Deus vai devolver aos pais na ressurreição são posteridade, semente santa, bendita. Hoje, os filhos que, por exemplo, pode infelizmente ser da desobedientes, rebeldes e não foram salvos, vão ficar aqui neste mundo. No novo mundo eles não entram. Aqui fala que só entra a posteridade bendita. Então, na ressurreição, aí sim, na ressurreição, nós vamos ter, sim, os salvos tendo os seus filhos. Então, segundo a luz do Novo Testamento, na nova terra, os filhos, eles não vêm por intimidade sexual. Os filhos vêm pela ressurreição, segundo a Bíblia. E os filhos virão não por parto, mas por restauração, regeneração de todas as coisas.
Porque a Bíblia fala que na ressurreição os nossos corpos serão transformados, glorificados, incorruptíveis. Então, os filhos dos salvos virão na ressurreição por uma glorificação, sendo incorruptíveis. E esses filhos dos salvos estarão com eles para sempre. Então, essa profecia de Isaías falando que os filhos estarão sempre com eles, quando a gente lê no Novo Testamento, vai cumprir assim. Esses filhos vão estar com eles a partir do dia da ressurreição. Eles vão vir na ressurreição e assim estar para sempre com o Senhor. Agora, outra coisa curiosa aqui que o texto fala, quando fala que esses filhos não são para calamidade, estarão sempre com eles, é outra prova que o texto não fala que vai ter gente morrendo que vai ter gente morrendo aqui. Porque se os filhos estarão sempre com eles, como é que vai ter morrendo? Entendeu? Quando falou lá o que pecar aos 100 anos morrerá, foi só uma forma de dizer, mas não quer dizer que vai ter ninguém pecando, porque aqui agora acabou de falar, os seus filhos estarão sempre com eles. Se estarão sempre com eles, então é porque não vai pecar, não serão amaldiçoados e não vai morrer. Percebeu a clareza do texto? Então, quem fala diferente, eu de vez em quando explico esse texto, né, e alguns amigos não entendem, e às vezes fala até que eu estou possuído pelo demônio, que eu não estou explicando a Bíblia quando eu explico essas verdades, mas eu só lamento e oro por essas pessoas, porque está tão claro aqui no texto que eu estou apresentando, né? Os filhos estarão sempre com eles, então não tem como esses filhos morrerem, entendeu? Então, vamos continuar lendo, verso 24. E será que antes que clamem, eu os responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Esse texto fala que Deus estará totalmente presente, muito presente, entendeu? Porque se antes de clamar Deus ouve, significa que Deus vai estar atendendo todas as necessidades do seu povo antes mesmo que ele clame. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Não fará mal nem dano algum. Então, realmente, aqui o profeta deixa muito claro que não haverá nenhum tipo de mal, nem dano algum, nenhum tipo de dano para o povo de Deus. Então, essa é a interpretação correta. Se o amigo lia esse texto entendendo que ainda haveria morte, ainda haveria dano, é porque você não entendeu direito o que o profeta realmente estava querendo dizer. Então, aqui de novo a gente vê: não haverá mal nem dano algum no meu santo monte. Até mesmo os animaizinhos não farão mal uns aos outros. Até a serpente vai mudar o seu alimento e também o cordeiro e o lobo pastarão juntos, os leões. Aqui fala, tem uma profecia, é essa aqui mesmo que fala que o leão não vai comer mais carne, né? O leão vai alimentar igual o boi alimenta, igual a vaca, né? Vai comer palha. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo possa ir além do que eu fui aqui, né? Que aqui foi só um breve estudo, mostrando assim como é a verdadeira interpretação de Isaías, capítulo 65, verso 17 ao 25. Muitas vezes os profetas falam de formas diferentes da mesma coisa, e algumas pessoas pensam que são coisas diferentes, e não são, é a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque assim, ó, só existe dois grupos de gente no mundo: o ímpio e o justo, o salvo e o perdido. E não tem mais grupos. E os profetas do Antigo Testamento viram isso. Então eles viram que o ímpio é destruído e o justo habita a nova terra. O Novo Testamento está vendo a mesma coisa. Tem gente que fala diferente. Tem gente que fala assim, não, o Novo Testamento está vendo um grupo que não é o mesmo que o profeta do Antigo Testamento viu. Não, é a mesma coisa. O Novo Testamento está vendo o justo e o ímpio. Entendeu? Então não é outra coisa. E aí o ímpio é destruído e o justo é salvo. Agora, o Novo Testamento ele trouxe mais luz.
No Antigo Testamento não estava ainda toda a luz revelada. Mas quando chegou no Novo Testamento, a gente descobriu, por exemplo, que o justo, quando Jesus voltar, ele vai ser levado para o céu. Porque no Antigo Testamento isso ainda não estava claramente revelado. No Antigo Testamento só mostrava assim que o justo vai herdar a terra. De fato, o justo vai herdar a terra, mas antes ele vai passar 1000 anos no céu. E essas coisas foram melhor reveladas no Apocalipse. Então, o justo, depois que passar os 1000 anos no céu, volta e aí ele vai herdar a terra. E o ímpio será destruído. Sempre foi isso que o profeta Isaías quis dizer e que João do Apocalipse quis dizer. Não tente ficar dividindo em vários grupos, porque na Bíblia a nova terra só existe uma depois que o ímpio é totalmente destruído. E o ímpio é destruído somente no final do milênio. Eu não vou aprofundar mais, porque o Espírito Santo vai fazer isso por mim. Deus lhe abençoe e que possamos continuar buscando nas Escrituras a verdadeira interpretação das coisas, do texto, dos profetas. Amém? Amém.